A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. É possível desenvolver estratégias para aprendermos a conviver com os nossos sentimentos? Vamos conversar sobre isso. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes. Lançamos uma pergunta que vai ser o fio condutor do nosso programa. Temos falado sobre o tema dos sentimentos, porque isso se relaciona com a vida de todos nós. Todos nós experimentamos sentimentos. Nem sempre é tão simples, normalmente não é muito simples, lidarmos com os nossos e com os sentimentos dos outros. Existem alguns desafios nesse processo. É que nós fomos criados, educados, com base em princípios muito racionais. Pensar sobre tudo, compreender as coisas, é evidente que isso tem o seu valor, mas olhar para as emoções, para os sentimentos, é uma tarefa das mais importantes na vida, porque, como dizem muitos especialistas, a nossa saúde mental depende, em grande parte, da forma como nós lidamos com os sentimentos, com as emoções. E eu vou começar compartilhando com você uma passagem que se encontra na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É uma página assinada por um amigo espiritual no ano de 1862. O título se chama A Paciência. E no terceiro parágrafo, nós nos deparamos com a seguinte reflexão. A vida é difícil, bem o sei. Só essa primeira frase para mim já tem muita importância, querido amigo que nos ouve, porque é um dado de realidade, um dado existencial. A vida é difícil, bem o sei. Isso é típico de um amigo espiritual que já viveu e, portanto, conhece os desafios da vida humana. Não existe aqui um distanciamento, mas sim uma aproximação dessas dificuldades e a aceitação delas. Ele prossegue. Compõe-se de 1000 nadas. Olha a importância disso. Que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Então a reflexão começa colocando em nossas mãos, vamos repetir, um dado existencial e emocional. A vida é difícil, compõe-se de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes, que acabam por ferir. É uma alfinetada, depois outra, isso fere. E a reflexão prossegue, vai além da constatação e da aceitação desse dado existencial. Se, porém, aí introduz uma nova ideia, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, a fronte. Claro que isso aqui está dentro de um contexto espiritual, uma reflexão espiritual. E, ao mesmo tempo, nos convida a olhar para sentimentos, emoções, até porque não há como separar vida espiritual de vida emocional, não há como fazer isso. O que o amigo espiritual propõe aqui? Primeiro, o dado de realidade, e depois um caminho para lidar com isso. Qual é a estratégia que ele propõe aqui? É mudarmos o olhar, a forma como encaramos as coisas. Se, porém, atentarmos, aí ele prossegue. O que está em questão aqui? Nessa mudança de olhar, de interpretação da realidade e dos dados da existência,
é praticarmos o que aqui no texto eu identifico como sendo gratidão. É olhar para as bênçãos, não apenas para os reveses, as dores, as dificuldades. É olhar para elas, sim, porque a vida é difícil, bem o sei. Não há como negarmos isso. O que se propõe é uma mudança de perspectiva. Isso tem nome, é gratidão. Gratidão é isso. No fundo, querido amigo, estamos aqui diante de uma estratégia muito boa para lidarmos com os desafios da vida, para lidarmos com as emoções. Porque constatar que a vida é difícil, que estamos lidando com picadas de alfinetes, com esses mil nadas que ferem, que machucam, isso é uma metáfora para os grandes temas da nossa vida e também os pequenos temas, mas é uma metáfora que convida a essa mudança de perspectiva. Então, quando nós conseguimos fazer uma gestão dos nossos sentimentos, tudo melhora. A gente não necessariamente muda a realidade. Eu não vou mudar o mundo. E muitas vezes eu não mudo também o meu contexto de vida desafiador. Mas eu vou mudar o sentimento. É como eu olho. Por isso é tão valioso dedicarmos atenção à forma como nós lidamos com os nossos sentimentos. Em outras palavras, precisamos aprender a conviver da forma mais saudável possível com os nossos sentimentos. E neste sentido, nós temos utilizado uma obra bem interessante do psicólogo Robert Leahy. Não acredite em tudo que você sente. Hoje vamos dar uma olhada no capítulo 4, onde ele fala de alguns princípios importantes, básicos, do modelo que ele apresenta no livro e que ele vem estudando já há alguns anos. Esses princípios podem nos ajudar a aprender a conviver com os sentimentos, porque muitas vezes nós adotamos estratégias não adequadas para lidarmos com os sentimentos. Por exemplo, fugir dos sentimentos ou tentar eliminá-los. Não são boas estratégias. Não há como negar, fugir de um sentimento ou tentar eliminar. Vamos repetir o que já falamos em outros programas. Emoção não se arranca. Não é como cortar uma unha, por exemplo. Então eu vou cortar um sentimento. Vou arrancar a raiva. Vou destruir o ciúme. Isso não é possível. Então, nesse trabalho desafiador de convivermos com os nossos sentimentos, algumas estratégias são boas, outras não são. E o mais complicado, amigo ouvinte, é que nem sempre nós temos consciência das estratégias que adotamos, estratégias não adequadas para lidar com esses sentimentos. E vamos levando a vida dessa forma. Hoje, portanto, vamos falar de alguns princípios básicos sobre isso. Primeiro ponto, emoções difíceis e desagradáveis fazem parte da experiência de todos. O amigo espiritual já não disse que a vida é difícil, bem o sei? É exatamente isso. O nosso autor, no campo da psicologia clínica, vai então dizer: emoções difíceis e desagradáveis fazem parte. Não é porque algo saiu do esquema, algo deu errado. Não é isso. Fazem parte da experiência de todas as criaturas humanas. E aí ocorre um efeito paradoxal, contraditório. Por exemplo, em relação ao medo. Quanto mais eu tento afastar o medo, mais ele aumenta. Quanto mais eu brigo com a minha ansiedade, mais ela me domina. E por fim, eu termino me tornando refém dos sentimentos que no fundo eu quero eliminar, transformar e assim por diante. Não são boas estratégias. Fugir ou tentar eliminar. Eu também não preciso me culpar por sentir raiva.
ele diz algo interessante. Se você se sente culpado por sentir raiva, então se sentirá com raiva, culpado, ansioso e confuso. É uma verdade. É uma outra forma de lidar com os sentimentos. O dado é esse. Nós, humanos, temos uma gama de emoções que nos ajudaram a nos adaptarmos aos riscos, aos conflitos e às demandas da vida em um mundo de escassez e de perigo. Palavras do nosso autor. É fato, amigo ouvinte. Quando lançamos o nosso olhar, e estamos no terreno da ciência, sobre a trajetória social, antropológica, biológica do ser humano, incluindo a dimensão psicológica, o que nós vemos é isso. Uma mente que se tornou especializada em detectar riscos, perigos e ameaças e tenta praticar o controle sobre esses riscos para que tudo fique bem e eu me sinta bem. Eu quero segurança. O ser humano evoluiu assim, não há nenhum problema em relação a isso. O problema é que muitas vezes queremos ter o controle de tudo. Ou tudo está sob o controle e eu fico bem, ou nada está sob o controle e eu estou muito mal, ansioso, preocupado, tenso, nervoso, como falamos. Eu não preciso julgar uma emoção, muito menos julgá-la moralmente. Eu preciso tomar consciência e compreendê-la. A aceitação de qualquer emoção nasce de uma compreensão dessa condição humana. Emoções difíceis e desagradáveis fazem parte da experiência de todos, porque essas emoções difíceis, dolorosas, são universais. Como ele comenta, você não está sozinho. Todos são capazes de sentir qualquer das emoções que você experimenta. O medo que você sente, qualquer um pode experimentar. A inveja, idem. A insegurança, qualquer um pode experimentar isso que hoje, que nesse momento, você está sentindo. Todos estamos conectados por nossos sentimentos. Essa experiência comum, universal do ser humano, nos coloca como membros integrantes de um grupo imenso, que é a humanidade aqui na Terra. Portanto, nós precisamos, nós merecemos, nós podemos naturalizar as experiências emocionais. Isso nos ajuda a nos sentir menos diferentes, menos inadequados, menos sozinhos. Isso nos torna verdadeiramente humanos. Humanos sentimos uma gama imensa de emoções, porque foram aprendidas e desenvolvidas. Ele diz ainda que você não atravessa a vida inteira sem uma grande variedade de emoções. E não é o único que se sente com raiva, solitário, sem esperança, indefeso, envergonhado, culpado, com ciúme ou com desejo de vingança. Você não é o único. Ele está dizendo, e nós aqui estamos dizendo, que todas essas emoções são altamente indicadas e vamos treiná-las todas? Não, não é isso. Nós temos que tomar consciência, buscar algum grau de disciplina, de controle, de transformação, mas o primeiro passo é naturalizar. Eu não tenho um defeito porque experimento raiva, impaciência, ciúme ou desejo de vingança. Eu sou humano e isso faz parte da minha trajetória de humano. E se quiser colocar na perspectiva da evolução espiritual, na compreensão do pensamento espírita, fica muito claro que isso ocorre da mesma forma. Reencarnamos para treinarmos no campo das relações humanas, nos vários contextos da vida em sociedade, experiências emocionais. Não é só pensar diferente, é pensar e sentir de uma forma mais equilibrada. Nem sempre é se sentir bem, mas é sentir bem, quer dizer, saber lidar com os sentimentos. Segundo princípio que ele analisa, as emoções nos alertam, nos falam sobre nossas necessidades e nos conectam com o significado.
Quando pensamos, por exemplo, no medo de altura, medo de estar num lugar fechado, medo de estranhos, o que isso tem a ver com o ser humano, com a experiência de ser humano? Segundo o princípio, emoções nos alertam, nos falam das nossas necessidades e nos conectam com o significado. Isso é muito importante. Então, nesse caso, pode haver perigo à frente. Fique atento. Então, a emoção nos motiva a escapar ou evitar. Não é fugir ou escapar da emoção. Escapar ou evitar o perigo. Emoção cumpre esse papel. Senão não teríamos sobrevivido. Medo e raiva, por exemplo. Lá no passado, isso me ajudou. Esse senso de urgência do medo e da raiva nos ajudou a escapar de animais perigosos, de humanos invasores, ameaçadores. A fome não nos fala da necessidade de alimento. A sede não nos fala da necessidade da água. O que diz a emoção? Como, por exemplo, a solidão. Nos fala da nossa necessidade de conexão, de acolhimento, de vínculo, de pertencimento. Sermos lembrados, sermos tocados pelo ser humano. A gente precisa mudar a forma de olhar para os nossos sentimentos. A raiva tem a ver com um senso de injustiça, normalmente está ligada a fatos injustos, invasão de território, mas não só o território físico, o território dos valores, dos meus conceitos. Ele resume: temos emoções porque as coisas importam para nós, porque nós atribuímos um significado àquela experiência, porque nos importamos. Sem emoções, a vida seria vazia, automatizada e completamente sem sentido. Esse segundo princípio, portanto, é muito importante, amigo ouvinte. Terceiro ponto que ele analisa: emoções intensas podem nos orientar ou nos enganar. Por isso a gente precisa desconfiar de vez em quando das emoções. Muitas vezes uma emoção vai nos alertar: isso é perigoso, fique atento. Mas a emoção pode também nos enganar. É quando nós utilizamos o que ele chama de raciocínio emocional. Uma pessoa pode evitar andar de elevador, por exemplo, porque ela diz assim: elevador é perigoso, muitos riscos estão presentes ali. E como é que você sabe que ele é realmente perigoso? Porque eu sinto ansiedade quando eu entro nele. Veja que a expressão bem colocada é essa: é um raciocínio emocional. Não é um raciocínio baseado nos fatos, na observação dos fatos, nos dados concretos e objetivos. Já que eu estou ansioso, eu sei que esse elevador é arriscado, então eu vou de escada. Isso significa que não existam riscos? Não é isso. Riscos existem na vida. A vida não é 100% segura. Há riscos, mas também há segurança. A probabilidade de que alguma coisa possa ocorrer, uma coisa negativa, existe, mas também existe uma altíssima probabilidade de uma coisa muito boa ocorrer ou de algo ruim não acontecer. Então, emoções intensas podem nos orientar. Um medo muito grande pode me proteger de um perigo real, mas um medo muito grande pode, pelo raciocínio emocional, distorcer a realidade e dizer: fique em casa, hoje é tudo muito perigoso. De modo que nós precisamos prestar atenção ao que nós sentimos e desenvolver algum grau de percepção, de avaliação do mundo e da realidade e de nós mesmos, para que as emoções nos guiem e nos protejam, mas não nos enganem tanto. Podemos dar um outro exemplo disso. Uma emoção intensa como a raiva faz parte da experiência humana, já falamos sobre isso.
Onde pode começar um problema a partir de uma raiva intensa? É quando eu faço alguma coisa, quando eu me comporto impulsivamente em função dessa raiva intensa. Eu vou me arrepender, eu vou bater, eu vou dizer algo, vou ferir com palavras, eu vou fazer alguma coisa para liberar essa raiva e depois a chance de eu me arrepender é muito grande. Eu posso, como se diz, perder a cabeça pela raiva intensa e ferir gravemente uma pessoa. Então isso não é adequado para uma boa convivência social, já que acreditamos e desejamos uma cultura de paz, teremos que, além dos processos estruturais de organização da nossa sociedade, teremos que cuidar de uma forma muito atenciosa das nossas emoções. A emoção, portanto, ela pode até prometer um controle sobre o risco, mas pode me desequilibrar. E com isso, eu vou agir de uma forma impulsiva, violenta, inadequada. Em outros casos, quando eu me sinto muito triste, muito solitário, isolado de todos, então adoto uma estratégia que nesses casos não é adequada. Ingerir álcool, drogas ou usar o alimento como uma espécie de tentativa de resolver a solidão. Isso depois acaba gerando desconforto, arrependimento. O fato de termos em algum momento um sentimento muito forte sobre alguma coisa, ele diz isso, não é garantia de que estejamos certos. A emoção pode também nos deixar cegos do ponto de vista de uma resposta emocional. E eu posso ser hostil, posso ser violento e vou me arrepender. Quarto princípio, crenças sobre as emoções podem tornar difícil tolerarmos os sentimentos. Para aprendermos a conviver com os nossos sentimentos, uma boa estratégia é olharmos para o que pensamos sobre aquilo que sentimos. Por exemplo, se eu acredito que uma determinada emoção vai durar para sempre, vai durar indefinidamente, então eu posso entrar em ansiedade assim que surgir uma emoção intensa. Se eu acredito que uma determinada emoção pode me incapacitar, eu vou querer me livrar o quanto antes desses sentimentos. Se eu acredito que emoções mais desafiadoras são para pessoas desequilibradas, imagine como vou me sentir quando experimentar uma dessas emoções. E a boa notícia é que nós podemos mudar essas nossas crenças a respeito dos nossos sentimentos. Quinto princípio, as estratégias para lidar com as emoções podem melhorar ou agravar os problemas. O que isso significa? Todos nós temos as nossas formas próprias de lidar com os sentimentos difíceis, como raiva, medo, vergonha e tantos outros. A gente pode não ter muita consciência disso, mas nós sempre adotamos alguma estratégia para lidar com essas emoções mais desafiadoras. O nosso autor explica que existem estratégias úteis e estratégias completamente inúteis. E dependendo da estratégia que eu utilize, isso pode melhorar o problema ou, em outros casos, agravar. O que seria uma estratégia inútil? Evitar o desconforto, beber excessivamente, ruminar sobre os sentimentos, como, por exemplo, o que há de errado comigo, culpar as outras pessoas, comer compulsivamente, buscar distração nas redes sociais, se isolar, ficar completamente passivo diante dos desafios da vida. São estratégias inúteis. Evidentemente que nós estamos criticando isso, mas em termos práticos, elas não nos ajudam a lidar com os sentimentos. Essas estratégias podem até diminuir o medo, a ansiedade, num primeiro momento. Se eu tenho medo de sair à rua e resolvo ficar em casa, a evitação, naquele momento, o medo fica sob controle, mas eu não experimento o contentamento
de poder sair e passear, resolver alguma questão na rua. Eu vou fazendo um estreitamento do meu campo de vida para que eu me sinta seguro naquela área delimitada. Isso é compreensível, mas não é uma boa estratégia. Existem outros caminhos para lidarmos com o medo e tantos outros sentimentos mais desafiadores. Vimos então esses 5 princípios gerais que ampliam a nossa consciência emocional e nos ajudam a lidar melhor, a conviver com os nossos sentimentos. Aqui nos despedimos, agradecendo sua presença aqui no programa e desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.